Vamos falar um pouquinho de obesidade? Bora lá que eu adoro. Isso aí. O que você recomenda para o obeso? Como que você maneja o obeso na atividade física dele? O obeso, a gente tem que tomar muito cuidado pela questão articular, né? Eu brinco assim, ó, um carro, fazendo uma analogia, é feito para carregar 100 quilos, beleza? E eu coloco nesse carro 150 quilos. Um carro blindado. Um carro normal. Eu ponho 150 quilos na minha picape. Rodo. Depois de 2 anos eu volto na concessionária, o cara fala assim, meu amigo, você destruiu seu freio, os seus amortecedores já eram, tá gastando mais óleo, o pneu tá careca, freio já foi. É a mesma coisa no nosso corpo, ele é feito para carregar X de peso. Eu coloco X mais 10, X mais 20, X mais 30 e tô rodando aí 30, 40 anos com esse peso a mais. Esse peso, ele normalmente vai causar algum problema, né? Então a gente precisa entender primeiro, esse obeso, ele tem algum problema articular, que normalmente a gente vai pegar coluna, joelho, tornozelo, fascite plantar, sempre em membros lombar para baixo, né? Apesar que a gente tem problemas, mas maioria é lombar para baixo. Eu preciso analisar se ele não tem um problema. Se ele não tem um problema articular, eu não vou criar esse problema nele. Ou seja, eu vou chegar para esse obeso e falar, a partir de hoje você vai andar 1 hora. Lembra que a gente falou da taxa metabólica basal? É aquilo que ele gasta, ou teria que gastar de calorias para o corpo dele funcionar. Coração bater, intestino funcionar, atividades neurais, todas as atividades do corpo, a gente tem que gastar um X de calorias. Se eu ficar deitado lá o dia inteiro em casa... Você vai estar gastando alguma caloria. Essa caloria, o que o meu corpo faz quando eu começo a ficar obeso? Ele desacelera esse processo. Ele faz o quê? Nós alguma coisa errada acontecendo aqui. Então eu fico mais letárgico, menos vontade de fazer atividade física, mais vontade de comer comidas mais calorosas, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais nesse ciclo. Eu fico mais... É uma espiral. Né? Menos vontade, e aí eu vou para academia, é o que a gente comentou, coloco na esteira. Tem um déficit calórico, que é isso, eu gasto 1.000 calorias para meu corpo funcionar, mas na verdade eu teria que gastar no mínimo 1.500. Eu brinco assim para os pacientes obesos, conhece alguém que come e não engorda de jeito nenhum? Aí ele fala, conheço. Aí às vezes ele até fala, maldito, né? Uma questão fisiológica, e não é que ele nasceu assim. O dia a dia dessa pessoa também mantém ela assim, com questão de alimentação. E hoje em dia, como a gente já falou, cada vez a gente tem uma população cada vez mais sedentária, cada vez mais déficit calórico a gente vai ter, cada vez mais pessoas com esse desequilíbrio. Como é que eu faço para equilibrar? Lembra? Eu tenho que emagrecer para diminuir percentual, porque eu falei que quanto maior o percentual, menor a massa muscular. Então eu diminuo o percentual de gordura e eu preciso, em contrapartida, ganhar massa muscular. Reequilibrar para que essa taxa metabólica basal volte nos parâmetros, pelo menos no nível normal, né? Então não adianta eu fazer exercício aeróbico neste momento em que eu estou obeso, porque ele vai fazer cócega na questão de emagrecimento, né? Vamos lá que a gente está falando de emagrecimento. Eu preciso de quê? Preciso ganhar músculo. O que me faz ganhar músculo? Voltamos lá no início. Exercício resistivo de força. Mais conhecido? Musculação. Pilates, funcional, crossfit, todo exercício que você tem a resistência, cria uma resistência, faça força, ganhei músculo. A partir daí eu começo a diminuir o percentual de gordura, eu vou reequilibrar, fica mais fácil, quando eu reequilibro a taxa metabólica basal, eu manter o peso ou emagrecer. É muito comum você pegar obesos que falam assim, você já fez regime? Ele vai responder para você, fiz. Então vamos lá, você pesava 80, passa a pesar 70. Primeiro vacilo que você dá na sua alimentação, o que acontece? Rapidinho. Só que não é para 80 que ele volta. É para 81, 82, sempre para mais. Dá um rebote, né? Incrível porque pareça, mas o corpo desse ser humano está acostumado com aquele peso. Então ele vai lutar naquele momento fisiologicamente para que ele mantenha esse peso. É horrível a gente falar nisso, mas nosso corpo é feito para ter reservas energéticas. Desde lá dos primórdios, enquanto a gente tinha que ter reserva energética para sair para caçar, a gente ainda tem lá no nosso neurônio, no reptiliano, essa informação. Como é que a gente faz para quebrar isso? Acorda, nós estamos em 2024, amigão. Você não precisa mais sair para caçar. Você precisa se movimentar. Movimento é vida, movimento é ação. Só que eu consigo me movimentar se eu estiver pesando mais de 100 quilos, se eu estiver num grau de obesidade 3? Não. Tenho minhas limitações, principalmente na questão aeróbica.
botar um indivíduo desse para caminhar, vamos falar em um déficit calórico de 300 calorias. Quanto não tem que andar para perder 300 calorias? Aí você vai falar, 1h30, num ritmo bem forte, né? 1h30, você botar um indivíduo num grau de obesidade 2 para andar, se arrebenta o cara. Aí você arrebenta o cara. Ou não traz resultado, porque você vai conseguir botar ele no máximo para meia hora. O que mais acontece em academia hoje? Você chega, as pessoas de sobrepeso estão fazendo aeróbico. Essas pessoas fizeram um contrato normalmente de quanto tempo na academia? Fui lá, paguei para ficar mais barato. 1 ano. Certo? Falar no cartão de crédito, 12 vezes, que eu ia pagar, sei lá, X, pago meio X quando eu faço em 1 ano. Eu pago 1 ano, vou 3 meses, não tenho resultado e desapareço. Sabe quando essa pessoa vai lembrar da academia? Quando cai no cartão de crédito lá a fatura dela, fala, academia, né? Eu falo, é isso. Então, como é que eu obtenho resultado para obeso? Conscientizando que ele precisa de um treinamento específico porque ele está obeso. E obesidade, muito importante, a gente encarar a obesidade como uma doença. Obesidade não é uma questão estética. O doutor está aqui, pode falar. Obesidade, ela é uma combinação de vários outros fatores que levaram esse indivíduo a ficar obeso. Então, quando a gente olha para a obesidade simplesmente como estética, eu já não estou trabalhando como área de saúde, eu estou trabalhando de uma outra forma. Então, eu tenho que olhar, eu estou doente. Como qualquer outra doença, a gente tem formas de tratar, né? Então, se um indivíduo chega lá, eu brinco até, o doutor falou, eu lembrei, se eu falasse para você, toma essa pílula aqui, meia hora você vai ter que ficar deitado, tá? Toma, você vai ficar bom. É a mesma coisa com a atividade física. 3 vezes por semana, você vai ter que fazer atividade física como remédio. É exatamente isso. Eu sempre falo assim, coloquem objetivos que possam ser alcançados. Vou treinar agora 5 vezes por semana. Aí você vai 4. Aí você fica triste pelo dia que você não foi. Começa com 3. 3 vezes por semana eu vou treinar. Porque se eu for a 4, o que vai acontecer na minha cabeça? Eu vou ficar feliz porque eu fiz mais do que o combinado comigo. Então, tudo isso faz diferença, inclusive, para um sujeito obeso que não pode botar uma carga de treinamento muito grande, senão eu vou lesionar e não vou conseguir atingir os objetivos. Walter, operei, tomei Ozempic, perdi peso pra caramba. Perdi. Pô, shape bom. Legal. É importante fazer exercício? Sempre. O exercício... A gente tá falando aqui desde o início, o exercício... Mas eu já tô magro, meu. Mas não é... Você não faz exercício por questão estética, você faz exercício por questão de saúde. Essa é uma coisa que tem que mudar na população. A atividade física é uma questão de saúde. Quando a saúde pública entender que a atividade física diminui a internação, diminui o sujeito com pequenas doenças como gripe, como indisponibilidade de ir ao trabalho, né? O cara vai procurar um médico, né? Então, a gente tem hoje em atividades laborais, que são aquelas atividades exercidas para funcionários de uma empresa X, Y, Z, em que sujeitos que se propõem a fazer atividade física diminuem a incidência de falta no trabalho. O cara tem menos dor de cabeça, ele produz mais, olha só. Sim, melhora a disposição. Então, a gente sabe dos benefícios. Eu volto a falar lá, benefícios da atividade física todo mundo sabe. E os malefícios por não fazer, é isso que a gente tem que botar na cabeça. A atividade física muda o indivíduo. A atividade física muda uma sociedade. Por que o povo oriental é mais longevo? Porque eles vivem mais. Aliás, a gente falou com a Sumika das Blue Zones, né? As Blue Zones, pelo menos uma é lá em Okinawa, que é atividade física, outra na Sardenha, que é os velhos que sobem morros, né? Eles tem pesquisa dos disso. Morros, etc. Aí outras duas, tem uma, acho que não sei se é El Salvador ou Nicarágua, e tem Loma Linda, que tem atividade física, mas eles dão mais ênfase na alimentação. As duas é exercício físico intenso, natural, é um movimento natural. Né? A gente tem pesquisas hoje que abordam exatamente esses povos que vivem mais e por que vivem mais. Sempre vai ter um tipo de movimento corporal incluso nesse indivíduo, porque
Faz parte, a gente está Cara, discutindo isso. agora eu queria que você desse uma luz no seguinte, ó. Eu preciso de exercício físico, eu sou uma mulher um pouco obesa, tenho vergonha do meu corpo, ou eu sou um cara obeso, tenho vergonha do meu corpo, e o standard é exercício físico, vamos para a academia. E lá muitos encontram um ambiente hostil e ficam envergonhados. E Muito acabam. comum. Isso é comum. Como você soluciona esse problema? Cara, a gente tem várias soluções. Primeiro, eu falo assim. Isso é comum, não é? É muito comum. Eu tenho vários pacientes por conta disso. O paciente não quer estar na academia, porque a academia para ele é um ambiente hostil. Tem lá a menininha que está com o corpo perfeito, o cara que está em musculação, eu não quero revezar o equipamento porque eu tenho vergonha, eu tô lá fazendo minha série, chega o cara, posso revezar, e o cara até enche de bullying, peso. né, cara? Às vezes, tem briga, né? Tem briga, hoje bullying. Os caras estão brigando. É um ambiente competitivo. Eu né? brinco, a gente fala que qualquer dia você vai chegar na academia, você vai pegar a senha pro aparelho. Já tem academia que você tem que pegar a senha pro supino. Então eu vou lá, pego a sua senha 18, acende a minha vez de ir no supino. Porque tamanho tá a competitividade em horários de pico. Então eu não gosto de academia. Existe solução? Existe. Você pode fazer treinamentos online dentro da sua casa. Um programa de treinamento específico que pode ser para você. Então eu vou treinar no ambiente do meu conforto, onde eu me sinta confortável, com auxílio de, sei lá, bands, que são os elásticos para fazer exercício, com halteres, peso livre, que você compra, elásticos para você fazer. Isso é uma academia que você monta dentro da sua casa. E, lógico, com um profissional que possa te orientar esses exercícios para que você possa trabalhar os grupos musculares. Lembra que eu falei? Treino resistente de força. Sentar e levantar da cadeira é um treino resistente de força. Eu estou fazendo força em membros inferiores para poder levantar. Eu estou na ação da gravidade controlando para poder sentar. Pronto, eu já estou fazendo exercício. Serve para todo mundo? Da mesma forma que a musculação não serve para todo mundo. Não tem regra, não tem receita de bolo. Então, o que serve para essa pessoa que não gosta de academia pode ser um treino online. Pode ser um treino individualizado, um treino em que eu coloque lá no videozinho, eu faça orientado um movimento que possa para mim ser um movimento completo, né? Eu acredito bastante que você, de novo, volta naquele que eu tô batendo na tecla, eu preciso me conhecer. O que funciona para mim, o que eu gosto de fazer, ou o que você não gosta, que eu pelo menos vou sem esforço, porque existe uma coisa condicional que é, se eu vou para academia xingando, de saco cheio, tô lá fazendo, isso modifica o meu resultado. Modifica, né? Se eu tô lá pensando no boleto que eu tô para pagar, por isso que eu falo, tem muita gente que consegue fazer exercício escutando música, mas o cara, normalmente, nas atividades neurais, alguma coisa vai dar nole. Porque o cara tá escutando uma música, pô, legal, aí ele vai fazer exercício de precisar fazer força, se ele não mandar a informação, pode ser que o resultado caia. Então eu brinco assim, tá pensando no boleto para pagar? Deixa para pensar mais tarde, agora é hora de você pensar no seu movimento. Daqui a pouco você pensa nisso, tudo vai ter seu tempo. Então, acredito bastante que na obesidade, na questão no trato específico para cada paciente. Acredito muito nisso, né? Tratar de maneiras diferentes pessoas e indivíduos que são seres únicos.